Gojirasaurus é um gênero de dinossauro terópode que recebeu o nome em homenagem ao personagem de filme de monstros gigantes Godzilla. Viveu no período Triássico Superior, e possui uma única espécie conhecida, Gojirasaurus quain. Gojirasaurus período temporal, Triássico Superior, Revoltiano-Noriano Médio Tardio, 212 Mapreus-Dikptjik. Página diagrama em escala esqueleto. Classificação científica. Editar esta classificação. Reino: Animalia. Filó: Chordata. Aula: Répteis. Clado: Dinossauros. Clado: Sauristia. Clado: Terópodes. Gênero: Carpinteiro. Gojirasaurus, 1997 espécies. Quain. Nome binomial: Gojirasaurus quain. Carpinteiro, 1997. Sinônimos: Revoltoraptor lucasi. Descoberta. Editar. O Gojirasaurus quain foi descrito e nomeado por Kenneth Carpenter em 1997 com base em um esqueleto parcial, o espécime holótipo UCM 47221, do condado de Kauai, Novo México. O holótipo é um conjunto de vários ossos pós-cranianos, incluindo uma escápula direita, pubis direito, tíbia esquerda, metatarso V esquerdo, 4 centros vertebrais, um arco neural e fragmentos de costelas e gastralha. 2. Além disso, um único dente serrilhado grande está associado ao material pós-craniano. O holótipo está depositado nas coleções do Museu de História Natural da Universidade do Colorado, em Boulder, Colorado. 2. O espécime provém de folhilhos argilosos cinza-roxeados da formação Bull Canyon, às vezes chamada de formação Cooper Canyon, um importante componente fossilífero do grupo Dokkum no leste do Novo México. Em particular, foi encontrado em um sítio nas proximidades de Revuelto Creek, a localidade tipo do faunacron revueltiano. 3. O revueltiano é uma unidade bioestratigráfica aproximadamente equivalente ao estágio Noriano Médio Tardio do período Triássico, aproximadamente 215-207 milhões de anos atrás. 4. Os fósseis de Revuelto Creek foram depositados na parte inicial do Revueltiano, por volta de 212 milhões de anos atrás. 5. Embora só tenha sido formalmente nomeado em 1997, os fósseis de Gojirasaurus foram frequentemente mencionados durante as décadas de 1980 e 1990 como um terópode robusto semelhante a Coelopsis, proveniente de Revuelto Creek. 6. 7. Entre esses relatos preliminares, encontra-se uma breve descrição de Parrish Carpenter, 1986. 8. Em 1994, uma tese não publicada de Adri Hunt tentou nomear o terópode de Revuelto Creek como o Revoltoraptor lucasi. A concepção de Hunt para a espécie incluía não apenas o espécime UCM 47221, mas também numerosos fósseis semelhantes a terópodes armazenados no NMMMH, Museu de História Natural e Ciência do Novo México. Como o nome, Revoltoraptor lucasi nunca foi formalmente publicado, e avaliações posteriores reconheceram que a maioria dos fósseis adicionais de Hunt provavelmente pertencem a Chuvosaurus, e não a terópodes. 2. Etimologia. Editar. O nome genérico Gojirasaurus deriva do nome do monstro gigante japonês do filme Gojira Godzilla, e da palavra grega saurus que significa lagarto. 9. Portanto, lagarto Godzilla. Carpenter, 1997, selecionou o Gojira em referência ao tamanho relativamente grande deste terópode, que excedia o de seus congêneres do Triássico. O nome específico Quain é uma referência ao condado de Kauai. 2. Restauração especulativa da vida. O Gojirasaurus é um dos maiores terópodes conhecidos do período Triássico, com um comprimento total estimado de 5,5 a 6 metros e um peso de pelo menos 150 kg. 2. 10. Benson et al. 2018, estimaram que ele pesava cerca de 190 kg, sendo superado apenas pelo Irisaurus entre os dinossauros carnívoros do Triássico. 11. Carpenter, 1997, apontou características da pelvis e do tornozelo que sugerem que este era um indivíduo imaturo e, portanto, poderia ter crescido para um tamanho ainda maior na maturidade.
2. Christopher T. Griffin, 2019, e Griffin e Nesbitt, 2020, confirmaram que o Gojirasaurus possuía características indicativas de imaturidade ontogenética. 12 características anatômicas distintivas editar. De acordo com Nesbitt et al. 2007, Gojirasaurus pode ser distinguido com base no fato de sua tíbia ser mais robusta do que a de seu parente Coelophysis. Hauth, 2003, tentou diagnosticar este gênero com base no fato de que as vértebras dorsais médias/posteriores tinham espinhas neurais mais altas do que as observadas em outros celofizoides. 13. Griffin, 2019, seguiu o diagnóstico de Nesbitt, 2007, sobre Gojirasaurus e o distingue de Megapnosaurus e Dilophosaurus com base em várias características do metatarso. V. Classificação. Editar Parrish e Carpenter, 1986, traçaram paralelos entre o espécime UCM 47221 e o Alticosaurus liliensterni, um grande terópode alemão, agora conhecido como Liliensternus. Ambos foram classificados na família Procompsognathidae, embora os autores tenham reconhecido que os nomes de família em uso na época eram provisórios e provavelmente se tornariam obsoletos no futuro. 8. Por outro lado, Unt, 1994, e Unt et al. 1998-14 argumentaram que o espécime é um herrerasaurídeo, juntamente com vários outros fósseis do Triássico Superior da América do Norte. 15-16 A nomenclatura e descrição formal do Gojirasaurus por Carpenter, 1997, o classificou firmemente dentro de Coelophysoidea. Muitas características eram comparáveis a Coelophysis, Dilophosaurus e, particularmente, Liliensternus. 2. Diversas análises filogenéticas na década de 2000 apoiaram as afinidades celofizoides para o Gojirasaurus, próximo ou entre os menores Coelophysidae, em vez de com o Dilophosaurus. 13, 17, 18, 19 e 20 Muitos estudos observaram que seus restos são muito fragmentários para uma elaboração mais aprofundada. A partir de Yates, 2005, a monofilia dos Coelophysoideae foi questionada, com o Dilophosaurus sendo resolvido como mais intimamente relacionado aos Averostranos, terópodes não celofizoides. 18 Em algumas análises, o Gojirasaurus mantém sua posição entre os celofisídeos. 18 Mas outros estudos o movem para Averostriformes, o grau de terópodes que inclui o Dilophosaurus e leva aos Averostra. 21, 22, 23, 24 Validade editar. Uma questão persistente em relação ao Gojirasaurus quail é quanto do seu material fóssil pertence, de fato, a uma única espécie. 15 O Gojirasaurus coexistiu com o Chuvosaurus, um réptil incomum com bico desdentado e postura bípede. Embora anteriormente considerado um dinossauro aberrante, em 2007 a maioria dos especialistas concordou que o Chuvosaurus era, na verdade, mais intimamente relacionado aos crocodilianos e que suas características semelhantes às de dinossauros eram meramente convergentes. 25 De acordo com Nesbitt et al. 2007, alguns componentes do UCM 47221, como a tíbia e o pubis, são claramente celofizoides em forma e distintos do Chuvosaurus. 15 No entanto, outras partes do esqueleto, como a escápula e as vértebras, não são facilmente distinguíveis do Chuvosaurus. 15 O dente serrilhado poderia ser de qualquer um dos grandes arcossauros carnívoros que habitavam a área. 15 Mesmo os componentes do esqueleto, inegavelmente celofizoides, apresentam poucas características únicas e inequívocas. Por exemplo, a tíbia robusta é semelhante a fósseis do tipo Coelophysis descritos por Kevin Padian, 1986, no Parque Nacional da Floresta Petrificada, no Arizona, diferindo apenas no tamanho. 26, 15 e 16 Vários estudos consideram o Gojirasaurus um metatáxon, uma coleção de fósseis cuja atribuição a uma única espécie não pode ser comprovada nem refutada. 13, 15 No entanto, o Gojirasaurus persiste na literatura científica como um exemplo útil de um celofizoide triássico de grande porte, independentemente de sua validade. Paleoecologia editar. Artigo principal.
Formação Bull Canyon. A classificação do Gojirasaurus como Coelophysoidea sugere que ele era um carnívoro bípede, terrestre e com mobilidade ativa. A área de Revuelto Creek preserva uma fauna diversificada de animais terrestres e aquáticos da Formação Bull Canyon. 68727 Em terra, os pseudoaçúquios herbívoros são bastante comuns, incluindo os Chuvosaurídeos Chuvosaurus inexpectatus, 27 os Aitosaurus Typothorax cocinarum, 727 Paraptypothorax, 7 Rioarribazuchus, 28 e o pequeno Aitosauriforme Revueltosaurus calenderi. 29 Tanto os Chuvosaurus quanto o Revueltosaurus foram anteriormente identificados erroneamente como dinossauros. 727 Entre os carnívoros terrestres, o Gojirasaurus foi acompanhado por pelo menos alguns outros dinossauros verdadeiros. Fragmentos de dinossauros de Bull Canyon são às vezes identificados como Celophysídeos, Herrerasaurideus 27 e Auchindesaurus 7, mas a maioria é muito fragmentária para ser avaliada em detalhes. 15 Lepidosauromorphos, crocodilomorfos e grandes rauisuchianos carnívoros também são representados por fragmentos raros. 27 Fragmentos de membros de arcosauromorfos particularmente robustos, anteriormente considerados como sendo de um rancossauro sobrevivente tardio, Otis chalkia 727, são provavelmente de Azendosaurídeos malerisaurinos. 30 Tartaruga primitiva Schindlerchelis tenertesta é um componente notável da fauna terrestre. 32 Fósseis de fitossauros são comuns em Revuelto Creek. Um crânio de fitossauro particularmente impressionante foi inicialmente atribuído às Melosuchus gregorienses 8 e posteriormente a Rhibazuchus bucerus 7. Ele e outros restos de fitossauros de Bull Canyon provavelmente pertencem a uma espécie de Machaeroprosopus, Pseudopalatus 2733. Pequenos anfíbios metopusaurídeos, às vezes identificados como Apachesaurus gregorii 727, frequentam áreas juntamente com metopusaurídeos maiores 627. Vários peixes habitavam os cursos d'água. Peixes pulmonados argnodontídeos, Selacanthus, Quaias e Dec, e Actinopterídeos 627.